Boa noite. Hoje trataremos aqui na TV Sindimédico sobre um tema de extrema importância, o suicídio. Para falarmos desse tema, convidamos a doutora Célia Vitor. Boa noite, doutora Célia. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Vamos apresentar a doutora Célia. A doutora Célia é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, fez residência médica em Psiquiatria pela Faculdade de Juiz de Fora, especialização em Dependência Química e outros transtornos compulsivos pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, mestranda em Neuromodulação Não Invasiva pela Universidade de Brasília, tem capacitação em abordagem intensiva do fumante pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, professora e preceptora colaboradora da Universidade de Brasília e tem título de especialista em psiquiatria pela Associação Médica Brasileira, Associação Brasileira de Psiquiatria, e é associada à Associação Brasiliense de Psiquiatria e Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, Célia, gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença. Vamos conversar aqui sobre um tema de extrema importância, que vem aumentando, né? E a gente já chegando aqui às perguntas aqui no nosso programa aqui. O que se atribui ao aumento da percepção em relação ao suicídio? Aumentou a quantidade ou a visibilidade é maior hoje em dia, Célia? É muito interessante pensar que o suicídio ele sempre existiu nas culturas. Isso é um fenômeno humano complexo, multifatorial e tem tido um aumento, principalmente em algumas populações que a gente fala que são faixas etárias de risco. Entre os jovens, na idade de 15 a 25 anos, já é considerada a segunda maior causa de morte. Existe ainda muito tabu e preconceito relacionado ao tema. Só me volta isso. Qual a faixa etária? 15 a 25. Segunda causa de morte? Segunda causa de morte. E tem tido um aumento nessa faixa etária. O que leva mais o jovem nessa faixa etária? Tem levado mais depressão? A gente entende o suicídio nunca como unifatorial. O suicídio é sempre um evento multifatorial. Na verdade, ele é um desfecho final de uma série de eventos que vão acontecendo ao longo da vida, desencadeados por fator estressor imediato. Mas tem duas questões muito relacionadas ao suicídio, que são doenças psiquiátricas não tratadas, não diagnosticadas, ativas, e uma tentativa anterior. São os dois maiores fatores preditores. Em relação às faixas etárias, tem algumas questões relacionadas específicas à faixa etária. A questão da adolescência, a questão da própria impulsividade, o envolvimento maior com o uso de álcool e outras drogas, lares complexos com abuso infantil, podem levar também os adolescentes a se envolverem mais com esse comportamento suicida. Ok. É triste, né? A gente vê o aumento disso, né? Essa patologia que é de cunho social também, muito importante, né? E de assistência social e de assistência médica, principalmente no serviço público, que carece muito, né, esse cuidado. Existe algum estudo que indique quem é mais suscetível ao suicídio, ou como por ser multifatorial, Célia? A gente fala que são fatores de risco, né? Os dois mais importantes são os que eu já sinalizei, que é uma doença psiquiátrica, principalmente os transtornos depressivos, está relacionado a mais de 30% do suicídio, uma tentativa anterior. As pessoas que tiveram uma tentativa anterior, elas têm 50% de chance de tentar novamente, e alguns fatores, por exemplo, o gênero masculino. O homem, ele tenta mais suicídio, ele tem mais sucesso do que a mulher. A mulher tenta mais vezes, mas os homens morrem mais, né? A faixa etária que eu falei, os jovens e os idosos são uma faixa etária de risco. Pessoas que vivem sozinhas, pessoas que têm dívidas, perdas recentes de pessoas queridas, algumas questões de personalidade, uma ocupação também muito estressante, trabalhos, sobrecarga de trabalho, noites de insônia. Então, assim, são vários fatores que podem fazer com que, porque na verdade o comportamento suicida, ele tem nuances. As pessoas, elas começam a ter uma ideação suicida, e aquela ideação suicida, ela vai se tornando com uma certa frequência, depois elas começam a planejar o suicídio e elas podem tentar e ter um desfecho fatal. Então, o comportamento suicida é um fenômeno que precisa de ser investigado e abortado para não ter o desfecho fatal, que é o suicídio. Ok. E dentro, você já... Estamos vendo aqui, né, em relação às perguntas. Tem grupos mais comuns ou existem características que diferenciam um dos outros nisso?
Então, a gente avalia o comportamento de risco e os fatores de risco para aquela pessoa, como eu já sinalizei, né? A questão do gênero masculino, de ser solteiro ou separado ou divorciado, ter poucos vínculos sociais, viver mais isolado. Mas os dois mais importantes é o que eu falei, é uma doença psiquiátrica não tratada. Quase 100% dos suicídios estão correlacionados diretamente a doenças psiquiátricas não tratadas ou não diagnosticadas ativas. E tem outros fatores que a gente fala que são os fatores de risco, que é isso que eu estou falando, pouco vínculo social, um trabalho estressante, dívidas, perdas, né? A gente vê, às vezes, uma pessoa chega e conta, o fulano se suicidou, poxa, mas ele estava bem, a gente nem percebia nada. Não, ele já estava doente, né, Célia? Então, podem ter um estressor imediato. Um gatilho. Às vezes um gatilho, pode ter um gatilho. De repente é uma pessoa que já vinha vivendo algum processo de adoecimento e ela já sinalizava algum pensamento de morte, mas ela não tinha ainda um plano elaborado e de repente vem um fator estressor, uma perda de emprego, um término de um relacionamento, algum problema maior importante e o abuso de álcool está muito associado como um gatilho. O álcool, mesmo se a pessoa não for dependente, está relacionada porque relaxa a crítica, reduz a crítica e faz com que a pessoa pode, no ato de impulsividade, cometer o suicídio e falecer. Tem as tentativas planejadas, que são aquelas muito elaboradas, e tem a tentativa não planejada, que age por impulso. Aquelas pessoas que têm tendência a ser mais impulsivas, elas podem, num ato de desespero, fazer uma tentativa e ter um desfecho fatal. Hoje, no estudo do suicídio, as formas como as pessoas buscam o suicídio, você tem, assim, estatisticamente, como mais por envenenamento, pula de altura, por enforcamento, o que se mostra hoje? Qual as estratégias mais que se elaboram? As pesquisas de suicídio, elas ainda estão muito rudimentares, né? No Brasil é muito incipiente ainda. Existem, porque ainda é considerado um tabu, é difícil poder tentar entender o que aconteceu com os suicidas, a família muitas vezes não quer passar informações, porque na cabeça de muitas pessoas é pecado morrer. Existe ainda uma visão moral de suicídio, eles não conseguem atrelar o suicídio a uma doença. É importante entender que o suicídio está atrelado a uma doença psiquiátrica não tratada. Mas você me perguntou aí se o tipo de suicídio. O homem, ele tende a ter uma ação mais agressiva, né? Arma letal, enforcamento, e mulheres mais por envenenamento, uso de medicação. De uma forma geral. Não, eu estou te perguntando isso até por uma questão de citar, né? A gente escuta aqui, por exemplo, em Brasília, tem locais que as pessoas se suicidam com mais incidência. No começo do ano, eu passei uns dias em Vitória, no Espírito Santo, e você tem uma das pontes ali que liga Vila Velha a Vitória, né? Eu várias vezes andando de Uber, de táxi ali, conversando com o táxi. Teve uma vez quando eu entrei no carro, que eu não peguei essa condução, que o taxista, o motorista do Uber falou para mim, ontem alguém pulou gente da ponte. Eu falei, mas é frequente? Ele falou, todo dia, doutor. Pula aqui dessa altura aqui, cai lá em alto mar e tudo mais. Eu fiquei assim, impressionado com isso, né? Os meios, né? A Organização Mundial de Saúde, ela diz algumas coisas muito importantes sobre o suicídio. O suicídio, ele é prevenível. E se a gente consegue afastar os meios, isso dificulta. Eles fizeram uma pesquisa na Inglaterra com gás de cozinha e esse gás, que era muito tóxico, quando eles conseguiram reduzir a toxicidade desse gás, eles observaram que a incidência de suicídio reduziu. Então, e porte de armas também está relacionado com o aumento do suicídio. Quanto mais fácil os meios letais, maior é a chance de desenvolver. Nessa ponte em Vitória, eles vão tentar fazer barreiras de proteção para poder evitar que ali seja um local, porque tem também o efeito Vedder, né, que é aquele efeito de suicídio copiado. Então, isso é algo grave. Então, é muito importante que em Brasília teve no Shopping Terraço, né, que eles tiraram uma área que teve algum suicídio ali, né? Porque isso é importante, porque uma pessoa que está vivendo uma situação difícil, quando ela vê um tipo de suicídio, ela pode ter a intenção de fazer igual, entendendo que aquilo vai ser a solução para ela. Como é que chama esse efeito que você falou? Efeito Vedder. Vedder foi um personagem de Goethe que ele
tentou suicídio, ele era um jovem, e quando Goethe publicou esse livro, em 1770 alguma coisa... Eu não tinha nascido ainda. Então, vários adolescentes copiaram, porque ele teve um rompimento amoroso, né? E eles descobriram que esse efeito é perigoso. Então, a forma como a mídia aborda o suicídio é muito complicado, porque se ela glamourosar, né, ela pode fazer com que outras pessoas... Semelhança, né? Copiem a intenção. Então é muito importante, atrelado ao suicídio, divulgar que existe como prevenir, precisa de tratar, precisa de buscar ajuda, porque o que é o suicídio? É um pedido de socorro. O comportamento suicida é um pedido de socorro, mas a pessoa, quando ela está vivendo esse processo, ela tem o que a gente fala que é uma rigidez cognitiva. Ela só consegue pensar que morrer vai tirar ela da dor que ela está sofrendo. É uma solução, né? É uma solução que ela vê erroneamente, porque a cabeça dela não está funcionando adequadamente, né? Então, por isso é que precisa de buscar ajuda para tratar, porque esse pensamento que está muito rígido, ele se desfaz e a pessoa consegue buscar alternativas para a solução do problema, para reduzir a dor que ela está sentindo. Ok. Bom, como deve proceder um familiar, um amigo ou um colega lidando com uma pessoa que se diz com desejo de suicidar ou que põe esse assunto em pauta, alguma coisa, hein, Sérgio? É muito importante que quando uma pessoa verbaliza uma intenção de que não quer mais viver, de que a morte seria uma solução, e ela muda o comportamento, então ela tinha um comportamento social, ela passa a restringir, ela passa a ficar mais em casa, ela passa a se descuidar da aparência, e ela chega a verbalizar isso, é muito importante que a família tente ajudar essa pessoa, lembrando que o comportamento suicida é um pedido de ajuda. Né? Então essas pessoas precisam de ser ajudadas e a família faz um papel muito importante de ouvir sem julgamento essa pessoa. Só o fato da pessoa conseguir compartilhar que ela está pensando em se matar, isso traz um alívio imediato e ela vai entender que tem alguém que está escutando ela e que vai poder ajudar e buscar ajuda médica. É muito importante, porque a tentativa de suicídio é uma urgência médica. A pessoa tem risco de ferir a si e de causar danos no organismo quando ela sofre uma sequela de uma tentativa de suicídio. E muitas pessoas precisam ser protegidas, porque tem quadros psicóticos, tem pessoas que têm quadros delirantes, em que fica escutando vozes falando para se matar. Então precisa de avaliar o quadro, diagnosticar e tratar adequadamente, lembrando que o comportamento suicida, ele some com o tratamento. Ele some, né? Pelo menos coisa boa. Emendando na pergunta, hoje o colega médico, o psiquiatra, né, o especialista, quando ele está atendendo o seu paciente ali com depressão ou uma expectativa de angústia, ansiedade, o que for, os colegas estão buscando hoje sentir do paciente se ele tem a expectativa de ser um suicida ou não? Como que tá? Qual é a orientação na residência médica que vocês fazem, na formação do psiquiatra hoje e tanto também na sociedade, né? Nós estamos caminhando para promover uma capacitação mais eficiente, para que os colegas consigam ter na rotina, pesquisar sobre o comportamento suicida. Todo paciente que apresenta alguma doença psiquiátrica precisa de ser investigado para esse comportamento suicida. E esse comportamento suicida, ele precisa de ser avaliado o risco. Porque o paciente, espontaneamente, ele não fala. Tem perguntas específicas que a gente consegue fazer para mensurar esse risco e conduzir adequadamente o tratamento. Porque muitas vezes o paciente até, não, doutor, isso não, que eu nunca pensei nisso. Então o médico tem que ter essa habilidade, essa formação e essa sensibilidade de perceber se aquela resposta está sendo realmente verdadeira, se tem alguma coisa a mais escondida atrás dessa resposta, né? Sim. Acho que a relação médico-paciente é muito importante nisso, né? E o paciente só vai conseguir falar isso se ele tiver confiança no médico. E isso é depois de um certo tempo, e tem perguntas que a gente vai conseguindo fazer para que o paciente consiga, a gente vai conversando aos poucos com o paciente, perguntando como é que está a vida dele, perguntando se ele está feliz com a vida dele, perguntando se ele pensa alguma coisa em relação a se prejudicar. Então a gente vai aos poucos investigando essas informações e o paciente ele consegue verbalizar. Quando a gente pergunta adequadamente, ele consegue verbalizar, inclusive que tem o planejamento imediato, como que é esse planejamento, e aí a gente consegue reverter. Muitos pacientes, eles falam, inclusive, as estratégias que ele já tomou, né? Ele, então, já fez uma carta de despedida, ele desfez de coisas importantes, eles vão dando sinais na avaliação de que tem uma intenção de acabar com a própria vida, e a gente consegue reverter esse quadro. E isso daí é informado ao parceiro, é informado ao
sendo um paciente maior de idade, tem um segredo dentro do consultório, né? Como que o psiquiatra procede nisso daí, por exemplo? Eu vou lá, sou seu paciente e estou com tendência a isso. Você chamaria minha esposa, chamaria um filho, um familiar? Como que dá essa abordagem? De que forma? É muito importante a sua pergunta, porque o que vai priorizar nesse momento? A vida da pessoa ou o sigilo? Se eu estou com um paciente suicida em potencial na minha frente, eu preciso de ajudar essa pessoa a proteger a vida dela. E lembrando que eu falei da questão da rigidez cognitiva, que é um sintoma grave desse comportamento, onde a pessoa ela tem uma ideia fixa de se matar e ela já pode estar com um plano e com intenção imediata. Então eu preciso de proteger essa pessoa. Mas eu tenho que fazer isso com delicadeza, com habilidade, respeitando uma pessoa, pedindo autorização, mas dizendo que, apesar do pedido de autorização, eu preciso de comunicar. E aí, nesse caso, o sigilo médico, ele é ultrapassado para proteger a pessoa. E a gente precisa de trazer a família, para a família também ajudar a proteger, para a gente conseguir proteger essa pessoa de não cometer um ato contra si. Então, eu gosto sempre de usar exemplo, né? Quem está nos assistindo, não tem só colegas médicos nos assistindo, né? Nós temos uma audiência muito boa de outras pessoas, até de outros segmentos. Então, eu lá no seu consultório hoje, você percebe que eu estou com alguma coisa que eu penso às vezes no suicídio, não estou muito bem com a minha vida e tudo mais. Mas te peço para você, não, vamos resolver isso. A consulta passa a ser uma indicação depois para uma terapia, entrar com medicação para uma depressão que eu tenho, alguma coisa, mas o meu pano de fundo do suicídio está começando a ficar preocupante na sua ótica. Você procuraria uma maneira de conversar com alguém da minha família sem que eu saiba, e tentar me proteger? Você estaria me dando proteção com isso? Eu dentro da minha conduta, isso é conduta de cada profissional, mas eu sempre converso com a família junto com o paciente, né? Importante, né? E a questão, assim, de muitas coisas que o paciente fala, é um sigilo dele e a gente não vai repassar, porque é um sigilo. Quando existe uma intenção suicida, nesse quesito, a gente pede autorização, mas a gente explica para o paciente e a gente traz a família junto e a gente explica que o paciente naquele momento, a gente fez isso recentemente, a gente chamou a família e a gente vai falando isso como eu disse para você, assim, com delicadeza, respeitando o sofrimento do paciente, não apavorando a família, mas dizendo que existe um problema, que precisa de ser cuidado. E muitas vezes o próprio paciente verbaliza naquela reunião que a gente faz, de uma forma terapêutica, as dificuldades que ele está vivendo e o pensamento dele complexo de pensar em morrer, pensar em se matar, já com algum planejamento. Eu, graças a Deus, eu não tenho tido dificuldade, né? Porque quando a gente cria um vínculo com o paciente, a gente respeita a dor dele e ele entende que a gente quer ajudar, eles autorizam. E a gente também não vai romper o sigilo de muitas informações, que é o mundinho dele. Mas nesse quesito específico, e normalmente eu gosto de fazer isso de uma forma terapêutica junto com a família, porque muitas famílias elas não estão percebendo que o paciente está muito adoecido. E também a forma como a gente vai falar com a família tem que ser muito terapêutica para a gente não desestruturar a família. Então, de repente, tem uma pessoa que está pensando em suicídio e a gente sinaliza isso para a família sem preparar essa família. Então, tem a forma da gente fazer isso terapêutico também para dar suporte também a essa família para ajudar a cuidar da pessoa. Primeiro que já se venceu um tabu, mas ainda existe em muitos lugares, né? O tabu de ir ao psiquiatra, né? Porque que eu falava assim, eu vou no psiquiatra, pô, quer dizer, tá doido, o conceito, essas coisas, essas pechas que ficam, né? Hoje a gente viu, graças a Deus, que a sociedade está vencendo isso, né? O psiquiatra é uma especialidade que ajuda demais. Hoje a depressão está aí, acho que a terceira maior patologia que vai ocorrer agora nos próximos anos aí. Estava lendo outro dia nos trabalhos, 2020, 2022, acho que a terceira patologia que vai agravar hoje, né? Já está encostando aí nas doenças cardiovasculares e na oncologia, no câncer, né? Seja de qualquer sistema isso. Então, veja bem, a medicação tem resposta, dá boa resposta, como você falou, esse tratamento. A psicoterapia dá boa resposta. Aí eu te pergunto para você, e a pessoa que trata no serviço público hoje, né, com toda essa degringolação que estamos aí a nível federal, a nível estadual, municipal e tudo, como que está essa assistência ao indivíduo que usa o serviço público com a demanda
reprimida, pequena, que tem da especialidade do psiquiatra dentro do serviço público, Célia? O que vocês estão fazendo? Você que é de uma universidade, ligado a uma universidade e entende sobre o serviço público, como que está isso? Como que o Ministério da Saúde olha essa situação? A psiquiatria avançou muito enquanto especialidade médica e vem avançando nessa questão de vencer o estigma contra as doenças psiquiátricas. Mas existe ainda um grande tabu, principalmente na classe médica, né? O médico, quando tem depressão, ele não acha que tem depressão, né? E muitos médicos estão doentes. Tanto é que a incidência de suicídio entre médicos é mais alta do que a população geral. Isso eu ia te perguntar agora, por que isso está acontecendo. E você falou também, vamos completar a resposta, você falou também que os meios de provocar o suicídio também, armas também. Então eu acredito também que o policial também deve estar com um alto índice de suicídio, seja de qualquer força, né, do Exército, da Marinha, da Polícia Civil, da Polícia Militar, ou da Aeronáutica, aquele que tem uma carga de estresse muito grande e tem, até por autorização da sua profissão, o porte da arma, tem ali o veículo para poder também acelerar esse processo, né? Mas voltando à tua resposta do médico especificamente, por que o aumento na nossa categoria está tão grande, hein, Célia? Também assim, o suicídio ainda é subnotificado. A cada suicídio a gente sabe que há 10, 20, eu li recentemente, 30 tentativas. Então as tentativas, elas são muito maiores e muitas dessas tentativas as pessoas ficam com sequelas, né? Tem muitas pessoas que tentam suicídio de uma forma não letal, mas para ele é letal. Ele acreditava que aquilo ia provocar um óbito e ele fica com sequelas, né? Então, assim, ainda é subdiagnosticado. Entre os médicos é mais ainda subdiagnosticado. Existem pouquíssimas pesquisas sobre o assunto, mas o que os poucos estudos mostram é que a classe médica, ela é uma classe de risco para o suicídio. Comparativamente com a população geral, os médicos suicidam 3 a 5 vezes mais do que a população geral. É muito, né, Célia? É muito, mas ainda é subdiagnosticado e não é muito publicado, porque tem a questão da proteção, né, a questão do sigilo, de não expor esse profissional. Mas como que um médico que se forma para cuidar das pessoas tira a própria vida? Isso é um paradoxo. Mas o médico também é um ser humano, ele também adoece. E a medicina hoje, ela vem sofrendo uma série de questões relacionadas à precariedade da saúde. Como você falou aí, a rede pública de saúde, a gente sabe que em muitos locais, são locais insalubres para o médico. Então existe uma carga de trabalho elevada. Um estresse elevado. Sim, o estresse laboral intenso, então privação de sono, pouco lazer, um isolamento social, atualização científica é constante no médico, o médico não consegue trabalhar se ele não tiver o tempo todo se atualizando, ele é cobrado, ele lida com tragédias humanas e ele é cobrado para resolver, então ele se sente muito impotente muitas vezes em estar no ambiente de trabalho com pacientes muito graves e ele não ter recursos, que muitas vezes pode acontecer de ter, e ele se sentir impotente. Então isso tudo vai fazendo com que os médicos também adoeçam. Quadros de ansiedade, quadros de depressão são muito comuns nos médicos, que muitas vezes não entendem que isso é doença pelo próprio estigma, né? Eu não tenho doença psiquiátrica, eu não vou procurar um psiquiatra. Eu fiz uma pós-graduação em medicina do trabalho, eu tenho uns 5 anos, e a minha monografia foi sobre síndrome de burnout. E eu fiquei impressionado de ver a quantidade dos trabalhos que eu levantei, que eu pesquisei e tudo mais, né, para poder concluir, e uma coisa de louco. E essa situação nossa que nós estamos vivendo hoje, mesmo o colega da medicina suplementar, né, trabalhando hoje com baixos honorários, com uma cobrança muito grande, com estresse muito grande, e você falou uma coisa importante, você já não acompanha a tua carga de trabalho hoje, você já não consegue acompanhar a evolução da tecnologia, a resposta que você tem que dar, muitas vezes ao paciente, ao seu trabalho e tudo mais. Agora, no serviço público, eu tenho conversado e atendido colegas lá no sindicato, atendido colegas que atendem colegas da medicina do trabalho, está um absurdo, realmente uma coisa que é avassaladora. E isso está pela má gestão que ocorre, pela destruição que está no serviço público e as condições que o colega trabalha. Então, realmente... E olha aqui, pergunta chegando aqui, pedindo para nós aqui. Até o colega pergunta aqui, por que existe maior êxito entre os médicos que tentam suicídio em relação a outras pessoas de outras profissões, né? Então, a especialidade que tem maior índice de suicídio são os anestesistas.
né? É o que tem os meios letais. Manipulam as e drogas, eles né? sabem qual que é o meio letal. Né? Então, assim, é uma pessoa que vai vivendo, depois de um certo tempo, um estresse laboral e vai adoecendo e tem um meio letal. Então, facilita para ele o processo e aumenta o risco. Então, por exemplo, assim, médicos que estão vivendo quadros depressivos, eles não podem estar no meio onde tenham um risco de cometer um suicídio, tendo meio letal para isso. Tendo uma facilidade, né? E os anestesistas é uma categoria, a segunda são os psiquiatras. Né? Que manipula drogas, né? Que sabe também o índice, né, de medicação que pode levar ao óbito. O que a gente tem que fazer com essas informações é cuidar dos nossos colegas. Pensar que o médico, ele tem uma dificuldade de cuidar da saúde física e da saúde mental. Como está a saúde mental dos nossos colegas? Muitos podem estar muito adoecidos e não tratando. Isso vai favorecer desenvolver um comportamento de risco, começar a ter uma ideação, depois um planejamento e tendo o meio letal, isso vai acontecer. Você vê no nosso caso, por exemplo, no serviço suplementar, você não tem como avaliar, porque o colega tem a sua independência de trabalho, mas no serviço público, seja a Secretaria de Saúde, seja qualquer outro vínculo que o colega tenha, a medicina do trabalho tem como obrigação de fazer os exames periódicos e reavaliar esse profissional, como que está a carga do trabalho dele, como que estão as condições de trabalho, como que ele está se desenvolvendo, para que haja uma percepção disso daí, para você poder fazer uma prevenção, né? Palestras preventivas, falar do assunto, abordar o colega, porque às vezes acha que o cara é médico e é perfeito. E outra coisa, pelo menos eu sou ginecologista, mas trato climatério e tudo mais, que a gente vê, leio um pouco de depressão, porque é importante a gente ter essa noção. O problema é bioquímico, né? Sim. Você vê que é uma doença, é uma médica. doença, né? Uma coisa... Né? Às vezes você fala lá, o colega está com frescura, está com isso, está com aquilo. Não tem nada disso. Se você perceber uma situação da queda do rendimento, de tristeza, ou de saiba que tem problemas, tem que ficar de olho naquela pessoa, naquele amigo, porque realmente o gatilho está ali, né? Toda hora, né? Sim. O gatilho está ali toda hora. É uma somatória, né? Pois é. Se tem várias coisas acontecendo, aquela pessoa não está bem, ela está no risco. Então, o que eu acho que também é uma questão importante é que o estigma, a gente precisa de avançar na compreensão do estigma da doença psiquiátrica. A doença psiquiátrica é uma doença médica. A psiquiatria é uma especialidade. Não tem dúvida. Então, existem alterações neuronais importantes e existe tratamento. Então, o médico ele age como uma população em relação ao estigma da doença mental. Né? O psiquiatra é aquele que cuida de doido. A gente cuida de várias patologias psiquiátricas, como transtornos depressivos, que são muito frequentes na população, quadros de ansiedade. Né? E o médico também ele precisa de entender que quando o colega está adoecido, não é porque o colega é fraco, é covarde, algo banal que vai passar, ele pode estar em sofrimento intenso e inclusive pensando em se matar. E a gente tem que aumentar a nossa sensibilidade e capacitar os colegas para conseguir avaliar, porque a pesquisa do comportamento suicida, ele tem técnica específica. Então, não adianta você ir direto na informação. E o médico, são pessoas que eles tendem a ter uma resistência maior de compreender até o que está passando dentro de si. Sabe um defeito que nós médicos temos, acho que são dois importantes, e eu me incluo nisso também, porque a gente já fiz muito tempo isso na minha vida. A gente primeiro se automedica, primeira coisa. A segunda, a gente faz muita consultinha de corredor com o colega. Isso. Não senta como paciente, tá entendendo? E o terceiro, que é a somatória desses dois, é o medo da dependência de alguma medicação. Porque eu já tive várias conversas com os colegas e o cara fala, não, bicho, eu não vou lá no fulano e tal, não vou lá na Célia não, porque depois que começar a tomar esse negócio para depressão, eu tomei assim, a gente não larga mais, não desmama mais de remédio, vira uma loucura. Aí, mais escondido, ele faz uma receitinha para ele, compra alguma coisa, toma 20 dias, 1 mês, 2 meses e tal, dá uma melhorada. Isso a gente percebe muito. E isso não é só na psiquiatria. Isso é o cara... Eu tive uma época que eu tive um pouco de refluxo, né? E aí eu fui me tratar, aí é uma coisa enjoada, às vezes, de tratar refluxo. Eu fiquei impressionado conversando com os colegas, a quantidade de colega que toma inibidor H2. Então, não, isso aqui eu tomo, cara, isso aqui eu tomo todo dia, isso aqui quando eu saio para beber eu tomo, isso aqui eu tenho gastrite. Mas, bicho, endoscopia você fez? Não, isso aí eu tomo essa medicação aí, coisa impressionante. E não é diferente na psiquiatria. Justamente. Você falou uma coisa muito interessante, assim, a dificuldade do médico de ser paciente.
Né? E essa relação é muito complexa, porque ele não consegue se ver no lugar de paciente. Então ele mesmo tenta resolver as coisas dele. Ou então são umas consultinhas de corredor. Né? E aí é importante a gente fazer uma educação, uma psicoeducação dos transtornos psiquiátricos e da importância de procurar uma ajuda. E essa ajuda não é de corredor nunca vai dar certo. Né? E em relação à medicação é muito interessante, porque a gente tem recursos medicamentosos que não vão criar dependência. Na verdade, o tratamento da psiquiatria, ela não envolve medicação para criar dependência. O que é dependência são os benzodiazepínicos, que hoje a gente usa muito pouco como redutor de ansiedade, porque a gente tem medicações que não criam dependência, que são excelentes redutores de ansiedade, né? E os bens, eles são usados por um tempo muito curto. O que acontece com a população e não é diferente com o médico? Ele começa a usar benzo por conta dele. E ele fica dependente e não trata, porque benzodiazepínico não trata. Vai criar um processo de dependência. Então, é um uso curto. Eu costumo dizer que o benzo é o nosso corticoide. Sabendo usar por um tempo curto é excelente, mas ad eterno vai criar um processo de dependência e não vai tratar nada, né? E outra coisa, outra cultura que teve também é sempre aquela coisa de fazer uma receitinha, né? Até às vezes a pessoa é seu paciente, doutor, só essa receita aqui dos benzodiazepínicos, né? Os mais comuns, que às vezes a gente faz favor, faz uma receita, até para o próprio colega, né? Isso daí também. Então, eu acho que esses dois fatores é um fator grave no comportamento nosso como médico, nós, né, que a gente adoece, não gosta de ir em médico, não gosta no colega, às vezes fica constrangido, né? Às vezes fica constrangido até do colega comentar, pô, atendi o fulano está com isso ali naquela roda social, naquela roda de trabalho. Isso é inerente ao ser humano, você conversar, mas não tenha dúvida que é um segredo de consultório. Então o colega precisa ter. Eu hoje vou com tranquilidade em médico, eu vou nos meus colegas com tranquilidade, porque eu conto para meus amigos que eu tenho, não tenho dificuldade com isso não, com esse problema. Mas escuto muito, né? A gente escuta muito esse tabu, essa resistência, esse comportamento do colega em relação a isso. Talvez esse pode ser um dos fatores também do aumento de suicídio na nossa categoria, né? Que veio até a pergunta. E não só especificamente em relação ao anestesista e ao psiquiatra que tem esse maior domínio de lidar com drogas, esse acesso, seja em qualquer outra especialidade, né? O colega, infelizmente, parte para esse caminho. E lá na universidade, como é que está sendo visto isso em relação ao meio dos colegas e dentro da comunidade também? Célia, o que você, no teu ambulatório, lá no seu dia a dia, o que vocês estão preconizando de maior cuidado com o suicídio? A gente tenta desmistificar a doença psiquiátrica, fazer uma psicoeducação com as pessoas, fazer com que elas entendam que o suicídio, ou o comportamento suicida, né? Porque o suicídio, a pessoa já foi ao óbito, né? E aí a gente tem que cuidar da família. Mas a pessoa que está com comportamento suicida, ela precisa de entender que aquele comportamento ele some. É um sofrimento intenso que a pessoa está tendo e ela pensa que a solução para aquela dor profunda que ela sente vai ser acabando com a vida dela. Mas na verdade ela não quer acabar com a vida, ela vive uma ambivalência. Ela quer sair do sofrimento e ela acredita que se ela morrer ela vai conseguir sair do sofrimento. Né? O pensamento ele vai ficando alterado em função dessa dor profunda que a pessoa vai vivendo. Então, a gente consegue explicar isso para a pessoa e explicar isso para a família e criar minimamente um suporte, quando isso é possível, né? De fazer tratamentos ambulatoriais supervisionados pela família, com uma frequência de assistência nas consultas médicas, na consulta com a psicologia, sempre pensar o tratamento multidisciplinar, né? Com assistente social, com enfermeira, e a gente conseguir somar para a gente fazer com que essa pessoa se trate e reduza esse comportamento. Eu quero, você já explicou, mas eu quero frisar bem aqui, até para quem está nos ouvindo ver a importância disso. Quando você mostra para o paciente o risco, ou que você tem a sensibilidade, o médico, de perceber que tem alguma coisa ali que está falando o risco de suicídio. Você vai tratar uma depressão, você vai conversar, você vai mostrar para esse paciente as outras coisas que estão envolvidas em volta. É a família, é filho, é um neto, é um cunhado que ele gosta, é a esposa ou o esposo, quem quer que seja. Aquele contexto todo que está em volta, que muitas vezes ele é o pilar daquela situação, né? Daquela situação ali. Essas medidas e medicação, hoje especificamente para que se usa mais para essa expectativa do suicídio, né? Do suicida. Lógico que tem que fazer o diagnóstico, qual é a patologia principal dele, se é uma bipolaridade, se é uma depressão, se é uma síndrome de angústia muito grande.
se é um contexto todo e tudo mais. Você falou no começo, até achei interessante, você afasta, você tira a ideia do suicídio. Essa resposta é alta, Célia? Sim, cada caso é um caso, sem né? dúvida. Tem pessoas tem pessoas que têm uma gravidade de intenção suicida eminente. Aquela pessoa, ela muitas vezes precisa de ser internada. Porque a família não vai dar conta, a pessoa está o tempo todo pensando, já tem tudo planejado, já tem inclusive os meios, né? Às vezes a pessoa chega para a gente, tem um planejamento, ela tem o meio, que é uma arma. Eu já comprei uma arma. Certo. E quando a gente consegue conversar e a pessoa cria vínculo e a pessoa entende que a gente quer ajudar, ela verbaliza isso para a gente. Então a gente negocia com ela, com a família, tirar esse fator, né? E quando a gente vê que é possível essa pessoa cuidar dentro de casa, a gente orienta a família e a medicação vai agindo. Muitas vezes a pessoa está num quadro de ansiedade, numa insônia, só o fato de tomar a medicação e de ela saber, porque tem uma coisa muito importante, que a pessoa que ela está nessa rigidez de pensando em acabar com a vida, quando ela verbaliza isso e a gente fala, olha, você está adoecido, né? A gente vai cuidar de você, você vai começar a tomar o remédio, você vai melhorar. A gente atendeu recentemente uma pessoa que foi na sexta-feira, foi hoje, vai amanhã, e a gente orienta a família e supervisiona, e as coisas também começam a caminhar, porque o tratamento funciona. Né? Além do tratamento farmacológico, as medidas protetoras e o suporte familiar e a psicoterapia. Então, isso funciona. É muito importante a pessoa saber disso, que ela está com o funcionamento mental alterado por um adoecimento e que tratando, só isso já alivia ela. Porque até então ela não tinha noção. Ela estava naquele pensamento repetitivo e ela fala assim, não, eu tenho chance então de ficar bem. E uma outra coisa importante é aumentar a resiliência da pessoa para lidar com os problemas. Isso é paralelo ao tratamento farmacológico. Então a pessoa está deprimida, ela não dorme direito, ela não se alimenta adequadamente, ela tem baixa autoestima, ela tem uma série de outras coisas, está desempregada, rompeu um casamento, e aí quando ela começa a dormir melhor, que ela começa a acalmar, que ela começa a sair daquele quadro depressivo, ela vai vendo outras possibilidades. Então aumentar a resiliência e aumentar a resolutividade de problemas, para ela poder conseguir viver e viver bem, e viver feliz. E isso é perfeitamente possível. Especificamente, o câncer? Pessoa que descobre que tem um câncer, opera, vai para uma quimioterapia, entra, vê aquelas estatísticas de possibilidade, trata com o seu médico. Isso no consultório de vocês, o paciente oncológico é um paciente com maior incidência a esse risco pelo medo do sofrimento lá na patologia, lá na frente? Essa é outra pergunta muito interessante. Assim, algumas doenças clínicas, elas são fator de risco. O câncer é principalmente na descoberta, em que a pessoa ela fica muito desestruturada psicologicamente e ela pode começar a fazer um monte de fantasia da doença e pensar em suicídio, né? Então, dentro dos tratamentos oncológicos tem sempre assistência psicológica, porque sabe que são doenças que mobilizam muito a pessoa, né? Os soropositivos quando descobrem, né? Tem algumas lúpus, essas doenças crônicas também que cursam com muita dor e refratárias, são pessoas que precisam de um suporte maior para elas conseguir lidar com essa patologia e desenvolver o tratamento. Ela hoje é uma doença difícil, né? Quando a pessoa sabe do diagnóstico também, né? A gente tem visto, né? Esclerose lateral amiotrófica, né? E entre outros, como você falou, então tem doenças crônicas importantes. Muito bom, Célia. Eu queria que você fizesse considerações finais aí para nós, dentro de todo o contexto da sua formação, de tudo que você vive ambulatório, de escola, preceptoria e tudo mais, para deixar algumas orientações a mais e também comentasse, né? Tem um dia mundial da prevenção do suicídio, como é que aconteceu, como tem o dia do câncer de mama, tem o dia da próstata, tem vários dias que marcam situações para que haja uma prevenção. Você comente com isso para nós também. Eu penso que é importante nós entendermos que o suicídio é um desfecho final de um processo complexo. E a Organização Mundial de Saúde, ela diz que o suicídio ele é prevenível. E o que nós precisamos de fazer? Quase 100% dos suicídios estão atrelados a doenças psiquiátricas não tratadas. Então, precisamos de tratar das doenças psiquiátricas para que o suicídio reduza.
Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Nesse dia ocorrem campanhas de prevenção, porque nós precisamos de conscientizar a população que esse fenômeno ele é passível de prevenção e cuidar da saúde mental das pessoas, ofertar tratamentos, propiciar uma rede de saúde mental com o psiquiatra, né, não só com o psiquiatra, mas também ter o psiquiatra, que é o que tem mais capacidade de avaliar o risco suicida. O risco suicida é uma urgência médica e nós precisamos de equipar os serviços para receber essa população, para que essa população tenha uma assistência adequada. Finalizando, eu gostaria de dizer que tem eu falei do efeito Vedder, né, que é o efeito do suicídio copiado. Sim. A gente precisa de reduzir o efeito Vedder, né, e saber como dizer sobre o suicídio é muito importante, né, sempre atrelado a uma doença psiquiátrica não tratada, precisa ser tratada. E tem o efeito Papagena, que Papagena foi um personagem da ópera de Mozart no século XVIII. Mozart fez uma ópera que se chama Flauta Mágica e tinha um personagem que chamava Papagena, que num período dessa ópera ele pensa em se matar. E aí vem 3 gênios, quando ele já estava definido a morrer, 3 gênios explicam para ele que a alternativa que ele estava buscando não ia resolver nada e que se ele tivesse uma outra alternativa diferente, ele resolveria o problema. E ele, na verdade, ele queria conquistar a amada que ele achou que tinha perdido. Né? Então, o efeito Papagena é a gente aumentar a capacidade das pessoas de buscar soluções sem ser o suicídio para conseguir resolver os problemas. Era isso que eu queria encerrar com essa fala. Muito bom, parabéns, viu? Eu gostaria de agradecer a sua presença, o seu tempo aqui com a gente. Eu acho que foi muito esclarecedor, né? É muito importante quem está nos assistindo, né? E deixar a nossa mensagem do Sindicato dos Médicos, que os colegas não lutem em consultar, não lutem em tratar das suas patologias, seja psiquiátrica, seja gástrica, seja o que for. Vamos fazer prevenção, vamos fazer check-up, vamos fazer nossa consulta, porque o que a gente tem visto muito é o seguinte: a gente trata dos nossos pacientes, mas a gente não trata da gente, né? A gente relaxa com a gente, essa correria, trabalho, é família, é emprego, é para lá e para cá. A gente tem visto também, além como fator também, o aumento do índice do tabagismo, do alcoolismo, entre as nossas categorias. Às vezes é uma fuga, né, que a gente faz, né? Então acho que é importante a gente ter essa consciência de que nós temos que nos cuidar e que sirva para todo mundo essa explanação de hoje. Praticamente foi uma bela aula que você deu aqui para nós de esclarecimento, né, com informações, e eu te agradeço e muito obrigado pela audiência de todos. Obrigada, eu que agradeço.